Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Tragédia no trabalho. Vendedor morre esmagado por 2 caminhões em frigorífico. Ele estava mexendo na bateria dos veículos quando foi imprensado. Crueldade. Bandidos invadem casa e deixam criança de 5 anos amarrada e amordaçada. A família chegou a apanhar durante o assalto. Pornografia e crime no Facebook. Com a senha da menina de 8 anos, mãe e avó descobrem um assédio sexual. O acusado, um frentista, foi preso em flagrante. Momentos de medo. Microempresária e o filho de apenas 2 anos são feitos reféns durante assalto. Sexo e crime. Garotas de programa são presas, acusadas de esfaquear PM e tentar roubar a arma dele em Vila Velha. Advogado no mundo do crime. Ele é acusado de dar golpes em clientes, falsificava documentos e até assinatura de juízes. A auditoria pede o fim do pedágio da Rodossol. O relatório aponta que o valor do pedágio poderia ser menor. A qualidade das obras também é questionada. Véspera de feriado também é tempo de ficar de olho nas oportunidades de emprego. O Sindibari seleciona 1.500 profissionais. Movimento intenso nas peixarias. O número de clientes aumenta em até 70%. Já já, as dicas para você escolher bem os pescados e mariscos. E hoje é dia de cuidar da saúde. No Fala Doutor, vamos falar de hiperidrose. É quando a pessoa sua o tempo todo. Se está nervosa, então... Tudo isso a gente vê juntinho já já, não é isso, Ingrid? É isso. A reportagem que abre o Tribuna Notícias de hoje é de deixar qualquer um revoltado. Uma família de gente do bem, trabalhadora, humilde, que passa necessidade, teve a casa invadida em Vila Velha. Todos foram rendidos, agredidos pelos criminosos, humilhados. Uma criança de 5 anos foi amordaçada e amarrada. Os bandidos levaram até o dinheiro que a dona da casa conseguiu fazendo faxina. A reunião de família foi interrompida na noite de ontem e por 4 bandidos armados. Os criminosos entraram por esta porta e na sala renderam primeiro pai e filho que conversavam. Logo no início fizeram ameaças. O pai, um pedreiro de 48 anos, chegou a achar que era brincadeira, mas acabou apanhando. Logo me meteram a arma nas costas do meu menino no meu chão. Amarrou ele e falou assim, eu sei que é o dono do dinheiro, eu sei que é o dono da joia. É agora. Você vai contar tudo agora, senão não vão te pocar você, não te matar você. E jogou ele pro chão e meteu a arma na cabeça dele, machucou as costas dele. E foi em cima. Aí meu menino pegou e falou comigo, nós não tem nada não, nós somos trabalhadores, nós trabalhamos, eu tava trabalhando com meu irmão. Aí eles foram em cima de mim, me meteram a arma na cabeça. Eles bateram no senhor? Bateram nas minhas costas, bateram na minha cabeça. E minhas costas estão doendo, tomei remédio hoje para dor nas costas, né? Esses bandidos inclusive disseram que iriam cortar o senhor com uma faca, é isso mesmo? E falou que ia me cortar, eu ia me rasgar minha barriga, passar a faca no meu pescoço. Os bandidos falavam sério e queriam dinheiro e joias. A dona de casa, uma diarista de 42 anos, foi rendida no quarto. Assim como o restante da família, ela também foi amordaçada, amarrada com lençóis e obrigada a deitar no chão. A mulher ficou desesperada ao ver os filhos apanhando. Aí falou, deita no chão, deita todo mundo e vão amarrar, vão matar todo mundo. Aí... eu peguei e deitou todo mundo, aí ele foi amarrando, né, rasgando os lençóis da cama e pegando os braços e amarrando, aí eu estava me apertando, eu falava, eu tenho um problema, por favor, me amarra. Ele, que problema de onde? Aí foi onde que amarrou, aí quando da arma, e ele batendo muito na cabeça do meu filho, né, e ele tinha acabado de chegar do serviço. Nesse momento que a senhora ficou mais desesperada, vendo que não podia fazer nada pelo filho. Não podia fazer nada, né, e meus filhos são tudo para mim. E na hora, assim, só passa na sua cabeça, Senhor, tem misericórdia, né? Os assaltantes roubaram da mulher R$120, dinheiro suado, que ela ganhou ontem fazendo faxinas. Eu fui trabalhar sem aguentar, né? Porque
Eu tenho problema na coluna, às vezes eu trabalho, às vezes eu não aguento, né? E fui porque eu precisava trabalhar para pagar o que eu devo. O desespero maior da família foi quando os bandidos amarraram também uma criança de apenas 5 anos. Ela foi amarrada, amordaçada, tadinha. Ela ficou quietinha, ela não falou nada porque ela ficou com medo. Porque a avó dela sofre de depressão e falou assim, a minha avó vai passar mal e vai acontecer alguma coisa de mal com a minha avó e eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinha. Enquanto 2 assaltantes permaneciam aqui dentro da casa, outros 2 foram procurar mais coisas para roubar. Eles subiram esta escada e foram parar lá naquela casa que é alugada. Dali, 3 pessoas foram rendidas e também colocadas em um quarto, inclusive um bebê de apenas 1 ano. Da casa, os bandidos roubaram apenas um celular. Da casa da diarista e do pedreiro, os criminosos levaram 2 televisores, celulares e um relógio. Na fuga, roubaram também este carro do filho do casal e que ainda não está quitado. O assalto aconteceu em Jardim do Vale, Vila Velha, e ainda ninguém foi preso. Agora, a família se apega ainda mais a Deus para tentar esquecer os momentos de terror que viveram. A gente tem que agradecer a Deus. A única coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus, primeiramente. E a gente, às vezes, fica pensando também o psicológico da gente, das meninas, da mulher, dos filhos, né? Eles ficam assim, né? Com aquilo na cabeça. Aí, mas Deus vai tirar isso tudo da mente deles. Está nas mãos do Senhor. Né? E ele sabe o que faz. Eu só sei que assim, que livramento ele deu e pegar mais o Senhor, se é alguma coisa que é para acertar, né? E também na vida da gente, que seja também de experiência, né? É um dano psicológico tremendo, né? Muito mais do que o material. A família conseguiu se soltar e chamar a polícia, que chegou rapidamente ao local. Ainda não há pistas dos criminosos. Então, Jorge, fica claro que alguma coisa precisa ser feita urgentemente para que a gente possa parar de contar histórias humilhantes como estas aí, né? Sem dúvida. Na Serra, uma microempresária e o filho de 2 anos foram feitos reféns. Foram momentos de medo e a onda de violência também atinge o comércio. Foram 30 minutos em poder dos sequestradores. A todo momento, Kênia e o filho de apenas 2 anos tiveram a arma apontada para a cabeça. Assustada, a criança não parava de chorar. Eles ameaçavam o tempo todo com a arma na cabeça, girando o tambor da arma. Aparentemente estava com uma pistola e o outro um 38. Kênia e o caçula foram rendidos em plena luz do dia. Ela tinha acabado de fazer uma recarga no celular, numa banca de revista, quando os bandidos se aproximaram e exigiram a chave do carro, uma S10 branca cabine dupla. No início, a microempresária, que depende do veículo para trabalhar, até pensou que se tratava de uma brincadeira, mas depois viu que a coisa era séria. Kênia foi obrigada a dirigir para os criminosos. Ela e o filho só foram libertados em um local conhecido como Rota de Fuga, uma estrada de chão que fica em Eldorado. Eu pensei que eu fosse morrer, que realmente eles iriam nos matar. Estou indignada. Aqui está faltando polícia responsável. E realmente assalto é todo dia agora. Carro é todo dia, moto é todo dia, comerciante já querendo fechar, que já não aguenta mais tanto assalto. A situação no bairro está tão difícil que é raro encontrar algum comércio que não foi alvo da ação de bandidos. Esta farmácia, por exemplo, foi assaltada 3 vezes. Em outra farmácia, nesta mesma avenida, foram 10 assaltos. Os criminosos têm agido cada vez mais de forma agressiva. Em muitas lojas já chegaram, inclusive, a trancar funcionários no banheiro. Com medo da violência, muitos trabalhadores acharam melhor pedir demissão. Eu acho que a polícia tem que tomar uma atitude, o prefeito tem que tomar uma atitude, porque a gente está começando a desistir de ter comércio. Nós acabamos arrumando sócios que não contribuem, só vêm para levar. Nesse clamor por atitude, vamos à resposta da polícia. A PM afirma que houve um reforço no policiamento do bairro. Infelizmente, continua evidente que não está sendo suficiente. O dia começou com uma tragédia difícil de acreditar. Um vendedor morreu dentro de um frigorífico em Cariacica. Ele mexia na bateria de 2 caminhões quando um deles se movimentou
e acabou esmagando o vendedor entre os veículos. No pátio do frigorífico, o pavor e a consternação estavam expressas no rosto de cada funcionário. O olhar deles estava focado em um único ponto, nestes 2 caminhões que estavam estacionados no pátio. No meio deles está um colega, vítima de um acidente inusitado, estranho e sem a mínima explicação. Foi o que ela falou, ontem a pessoa está viva, hoje não está mais aí para falar com ninguém, a pessoa fica mexida, né? Um acidente que ninguém imagina como aconteceu. Ninguém sabe imaginar. A suspeita é que o acidente tenha acontecido entre 5h30 da madrugada e 6 horas da manhã. É que por volta das 5h20, um funcionário que estava junto aqui com a vítima o viu vivo, ainda no pátio da empresa. Mas às 6 horas, quando outros funcionários do turno da manhã chegaram para trabalhar, encontraram os caminhões numa posição estranha. Ao irem verificar o que tinha acontecido, encontraram Marco Antônio Rodrigues, de 49 anos, imprensado entre os 2 veículos. O vendedor Marcos Antônio foi encontrado já sem vida. Ele estava dando carga na bateria quando o veículo se moveu e o imprensou. De acordo com o perito da Polícia Civil, ao ser imprensado pelos veículos, Marcos ficou sem fôlego. Foi imprensado por falta de ar, foi imprensado entre os 2 caminhões. Por ter ficado imprensado, houve falta de ar e ele acabou morrendo por causa disso? Isso, o caminhão estava aberto, foi encontrado, desengrenado e com o freio de mão desativado. No momento em que os veículos foram retirados e o corpo liberado, a emoção tomou conta de todos os funcionários. O vendedor Marcos Antônio Rodrigues, de 49 anos, estava trabalhando no frigorífico que fica em Tucum, Cariacica, há cerca de um mês. Foi morto por um dos caminhões que ele próprio carregou. Marcos se preparava para passar o feriado com a família em Minas Gerais, de onde era. É, imagem impressionante, lamentável, né? A auditoria pede o fim do pedágio da Rodossol. O documento diz que o valor cobrado ao longo dos anos era ilegal. E mais, quase 800 milhões de reais deixaram de ser usados em obras. Durante o dia inteiro é um vai e vem de veículos na terceira ponte. São mais de 70 mil carros. E para isso acontecer, os motoristas pagam pedágio. Hoje, a travessia de um carro de passeio custa 80 centavos. Valor que muita gente considera caro e reclama. Dizem que já está tudo pago e eles estão devendo mais de, hoje eu vi no jornal, 798 milhões, parece. O pedágio da terceira ponte virou polêmica no ano passado. Quem não se lembra dos inúmeros manifestos que aconteceram por causa da arrecadação com a cobrança do pedágio? Em alguns casos, a terceira ponte ficou completamente tomada de manifestantes. As cancelas ficaram liberadas por alguns dias e o povo não desistiu. Pediu a revisão do contrato, que foi atendido. Ontem, o Tribunal de Contas do Espírito Santo divulgou parte da auditoria feita sobre o contrato. E a descoberta foi surpreendente. Quase 800 milhões de reais deixaram de ser usados em obras ao longo dos 15 anos de contrato. Por causa disso, a concessão da Rodossol pode acabar. O relatório aponta ainda que a cobrança feita aos motoristas que atravessam a ponte é totalmente irregular. A equipe técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo constatou que houve sobrepreço no edital assim que ele foi lançado. Na verdade, a concessionária deveria cobrar dos motoristas inicialmente o valor máximo de 91 centavos e não 95 centavos, como foi publicado no edital. Ainda durante a apresentação da auditoria, o presidente do Tribunal de Contas disse que o relatório pode sofrer alterações nos próximos 30 dias e que a auditoria completa só deve acabar no ano que vem. A Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária, a ARCE, disse por meio de nota que vai analisar o relatório e depois deve se pronunciar. Enquanto a auditoria não acaba, o povo espera que a novela Pedágio da Terceira Ponte chegue ao fim. Absurdo, tem que acabar, tem que tirar mesmo, tem que acabar com o negócio de pedágio, é uma roubalheira pra tudo quanto é lado, entendeu? Só tem ladrão, pra te falar a verdade, tá? Bom, a Rodossol afirmou que a auditoria do Tribunal de Contas é irresponsável e equivocada, além de desprovida de fundamentos técnicos e jurídicos.
Com a senha do Facebook da garotinha de 8 anos em mãos, mãe e avó descobrem o assédio sexual. O frentista foi preso em flagrante dentro de casa. Em um trecho da conversa, o frentista procura saber se a garota está sozinha em casa. Ele questiona se a menina de apenas 8 anos sente desejo sexual. Em vários momentos, o homem, que tem 32 anos, questiona se a garota gostou da foto e alerta que ela deve apagar a conversa para que outras pessoas não vejam. Segundo o delegado, o bate-papo aconteceu em uma rede social pela internet. Tudo acabou descoberto pela mãe e pela avó da garota na tarde de ontem. Elas procuraram a delegacia de Guarapari e registraram queixa contra o frentista. A compareceu à delegacia e informou que a filha dela estava sendo assediada pelo Facebook. Nós acessamos o Facebook da menina de 8 anos de idade e obtemos as mensagens, né, da pessoa que estava assediando ela. O frentista foi preso pela Polícia Civil pouco depois da denúncia. Ele foi localizado em casa, no bairro Condato, mesmo bairro onde mora a garota. O homem foi trazido aqui para a delegacia e autuado em flagrante, mas acabou liberado depois de pagar fiança de 10 salários mínimos. Na verdade, esse crime aí não chegou a ter nenhum tipo de contato, né, físico entre ele e a criança. Então, o ECA prevê um crime que é aliciar a menor criança, né, menor de 12 anos, por qualquer meio de comunicação, internet, né, a satisfazer a lascívia mediante imagens. Então, esse crime está previsto no ECA, ele procura proteger a criança antes de acontecer o efetivo dano à dignidade sexual da criança. E a pena desse crime é de 1 a 3 anos de reclusão. Cabe fiança em sede policial. Me parece que os familiares se uniram para obter o valor da fiança, que foi fixado em 10 salários mínimos. O delegado afirma que a mãe agiu corretamente ao procurar a polícia. Ele diz que, apesar de a menina não ter visto a foto com um órgão sexual, o frentista cometeu crime de aliciar crianças para a prática de atos libidinosos. É importante que os pais se atentem a esse fato, né, porque realmente existem muitos indivíduos que utilizam a internet para praticar esse tipo de conduta, né, e a lei reprime. Então é importante que os pais monitorem constantemente o Facebook, né, dos seus filhos, principalmente as crianças que estão mais vulneráveis a esse tipo de comportamento. Emprego. O Sindibares continua selecionando 1.500 profissionais. São chances em bares e restaurantes da Grande Vitória para garçom, cozinheira, auxiliar de cozinha, caixa e auxiliar de serviços gerais. Cadastro pelo site www.sindibares.com.br. Advogado é preso acusado de dar golpe em clientes. Ele falsificava documentos e até assinatura de juízes. Carimbo falso, assinaturas diferentes, documentos fraudulentos. Segundo a polícia, Fábio Luiz Celestino, de 45 anos, é advogado e usa o conhecimento das leis para aplicar golpes. Uma das vítimas foi quem abriu caminho para as investigações. No dia 3 de abril, agora de 2014, uma senhora foi presa dentro da 2ª Vara de Ofícios e Sucessões porque ela estava com formal de partilha, um processo de formal de partilha falsificado. O próprio juiz detectou a falsificação, deu voz de prisão a essa senhora. Ela veio para aqui, onde foi autuada em flagrante, e com a autuação de flagrante nós verificamos que ela, na realidade, se tratava de uma vítima do advogado. No escritório de Fábio, a polícia encontrou muitos processos e apreendeu computadores. O estelionatário falsificava documentos públicos e assinaturas de juízes em sentenças. Ele falsificou guia de imposto de transmissão em valor superior a R$30 mil. Ou seja, essa família toda que contratou o serviço dele para fazer o inventário foi lesada em mais de R$35 mil. Ele falsificou guias de recolhimento de custas de processos. Ou seja, tanto particulares como o Estado e o próprio Poder Judiciário foram lesados por esse advogado. O criminoso tinha apenas um objetivo: lucrar muito. A princípio, ele fez 9 vítimas, além de lesar o próprio Estado. E como punição, foi decretada a prisão preventiva em domicílio. Inconformado, o delegado afirma que aqui no Espírito Santo não teria local apropriado para o estelionatário. O juiz da Vara Especial de Inquéritos concedeu aí uma prisão domiciliar porque não temos local adequado, ou seja, uma sala de estado maior para que o advogado seja mantido preso. É lamentável, eu só tenho que pedir desculpa
em nome do Estado do Espírito Santo, por não ter um local adequado para recolher essa pessoa, porque se fosse um outro cidadão, certamente estaria recolhido em um dos nossos presídios. Qual será o local adequado para um homem, um advogado que falsifica até mesmo a assinatura de juiz? Uma resposta que a maioria de nós tem na ponta da língua. Mas, infelizmente, o que nos resta é lamentar, como fez o delegado. Garotas de programa são presas, acusadas de esfaquear PM em Vila Velha. Tainá Marcele dos Santos Menezes da Silva, de 18 anos, e Narjara de Souza, de 19, foram presas em Aracaju. As duas são suspeitas de esfaquearem um sargento reformado da PM no dia 23 de março, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu em uma kitnet deste prédio, que, segundo uma testemunha, era usada pelo PM para encontros amorosos. De acordo com a polícia, Tainá e Narjara fugiram com a arma do militar após o crime. Para realizar a prisão das garotas, a Polícia Capixaba contou com a ajuda da Polícia Civil de Aracaju. Elas foram presas quando chegavam em casa, na capital do Sergipe. A dupla chegou a contar à polícia que agiam em legítima defesa e que o sargento tentou estuprar as duas. As garotas devem retornar ao estado na próxima semana para prestarem depoimento. As duas são investigadas por latrocínio tentado e, se condenadas, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. Quinta-feira, 17 de abril. Vamos ver o que é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. A auditoria pede o fim do contrato com a Rodossol. Na foto principal, acidente na BR-262. É um milagre ninguém ter morrido, diz socorrista. Funcionárias disputam amor do chefe a tapas e são demitidas. Prefeituras e Senac abrem hoje 6.641 vagas em cursos de graça. Garotas de programa presas por tentar matar PM em Vila Velha. E você vai ler ainda nesta quinta-feira em A Tribuna. Hoje é dia de festa na piscina. Gol de Douglas classifica o Vasco. E no Sobre Rodas, Volkswagen Up supera expectativas. Reviravolta. O policial que disse ter sido vítima de preconceito em supermercado acabou virando réu no inquérito. O cabo Edson Rosa prestou queixa à polícia contra o segurança deste supermercado em Vitória. Na época, em fevereiro, ele alegou ter sido constrangido pelo funcionário ao sair com 2 garrafas de vinho do local, produto que estaria pago. É porque eu tenho um nariz chato, que eu sou baixinho, barrigudinho, sou negro. Alegou ainda que ao ir ao banheiro precisou tirar a roupa e foi revistado pelo segurança. Tal como está a nota aqui, estou no banheiro, mandaram me despir, tirei a roupa e tal. Quase 2 meses depois do fato e da denúncia do PM, o inquérito foi concluído e teve uma reviravolta. De vítima, o cabo da Polícia Militar passou a réu do crime que ele próprio denunciou. A conclusão do inquérito, segundo a delegada, foi por autuação do policial militar em denunciação caluniosa. O que isso quer dizer? Bem, segundo a lei, significa dizer que o cabo não contou à polícia os fatos como verdadeiramente aconteceram. A gente pôde constatar por meio de provas testemunhais, por meio de câmeras de segurança, que os fatos narrados não ocorreram. Ou seja, não houve racismo, não houve constrangimento, não foi do jeito que o cabo comentou. É isso que a gente pôde verificar, que ele imputou um crime a uma pessoa que ele sabia ser inocente, sabia que os fatos não haviam ocorrido. De uma forma ou de outra, a verdade parece, né? Bom, tempo de movimento intenso nas peixarias. Em algumas, o número de clientes aumenta em até 70% nessa época do ano. E mesmo quem não come torta capixaba, prefere manter a tradição e investir no peixe. Você sabe como escolher pescados e mariscos? As dicas na reportagem de Tainá Lopes e Bruno Passos. A variedade de pescados garante uma Semana Santa repleta de sabores. São mais de 15 espécies. Basta escolher e preparar. Na casa de Débora, nem todo mundo gosta de torta capixaba. Por isso, ela levou para casa 2 tipos de peixe. Os adultos preferem a tradicional torta capixaba.
Mas como Semana Santa é uma semana que a gente reúne a família, então a gente tem que agradar a criançada, fazendo um peixinho frito, uma muquequinha de cação e faz a tradicional torta para o almoço da Semana Santa. Todo ano, Egner e a esposa escolhem qual peixe vai para a mesa durante a Semana Santa. A tradição tornou o advogado experiente na hora de escolher o pescado. Fazer cação porque todo mundo come, criança e tal, não tem espinho, né? Facilita, né, a comer, né? Um outro tipo de peixe que tem couro, coisa parecida, tem muito espinho, aí fica a criança catando espinho no prato. Durante a Semana Santa, o movimento nesta peixaria aumenta cerca de 70%. Em média, saem daqui 2 toneladas de peixes direto para a mesa dos capixabas. Melhor semana do ano, onde a gente procura atender da melhor forma possível, vendendo mariscos em geral, a gente vende bastante peixe e a gente tenta trabalhar essa semana aí para poder cativar os clientes e ver se eles continuam voltando. Para quem não desistiu da torta, tem até kit pronto para ser vendido. No pacote, camarão, sururu e siri. São 600 quilos destes mariscos vendidos durante a Semana Santa. E para não ter erro na hora de escolher os pescados ou os mariscos, aí vão algumas dicas. A pessoa vai procurar um peixe sempre com olho cristalino, olho brilhante, a guelra sempre bem vermelhinha, carne firme, a escama durinha, não pode estar soltando. Os mariscos é um pouco mais complicado, você vai ter que confiar na sua peixaria e você vai procurar de preferência fresco, um camarão fresquinho, um sururu fresco, o siri desfiado é difícil achar fresco, uma bandejinha bonita, mais bem acondicionado, isso aí tudo conta. 2 toneladas de droga vão ser incineradas. Tudo foi apreendido no ano passado. Ao todo, a delegacia colocou mais de 500 pessoas na cadeia por envolvimento com tráfico de drogas. As quase 2 toneladas de drogas foram apreendidas em 2013 pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Entre os materiais, maconha, pasta base, êxtase, cocaína e crack. Os trabalhos foram realizados na Grande Vitória e em algumas cidades do interior do estado. Além de todo o material apreendido, em 2013, 502 pessoas foram detidas pela Detém por envolvimento com o tráfico de drogas. O delegado atribui o sucesso das investigações às denúncias anônimas realizadas pela população. Cada dia mais a delegacia vem atuando com inteligência, com operações de grande porte, para prender também os grandes traficantes. Não só o vapor, né? Aquele pequeno traficante que atua na rua, que é o infelizmente que mata, que a gente prende muito, mas também os fornecedores de drogas. Em Cachoeiro de Itapemirim, o NUROC apreendeu materiais utilizados para jogos. 4 casas foram fechadas e pessoas detidas. Pessoas foram presas nessa operação. No ano passado, aproximadamente 10 pessoas. E as operações resultaram com êxito. Os materiais apreendidos pelas 2 delegacias serão incinerados. Quinta-feira é dia de Fala Doutor e hoje nós vamos contar a história da dona Beatriz. Ela deve estar em casa assistindo a gente, Ingrid, e bastante suada. É verdade. É assim, toda vez que sente calor, fica nervosa, ansiosa e até mesmo feliz vendo a gente. Dona Beatriz sofre de hiperidrose. Sabe o que é? É a primeira vez que Dona Beatriz se prepara para gravar uma entrevista. Está um pouco nervosa, ansiosa. Por isso o rosto dela chega a brilhar, escorre de tanto suor. É claro que o nervosismo da situação ajuda um pouco, mas ela garante que isso não está acontecendo só hoje não. Sempre foi assim. Durante a adolescência era pior. Por quê? Assim, os afazeres da gente, as provas, os trabalhos, e às vezes molhava o trabalho, tinha que refazer, porque ficava com a folha toda enrugada, porque ficava molhada, então tinha que usar papel em cima. Ela nem larga a toalhinha. A gente teve até que interromper um pouquinho a nossa conversa. Assim, quando a gente também faz maquiagem, é que é pior, né? Quem transpira muito, aí vai passando, vai secando e vai saindo, né? O suor excessivo de Dona Beatriz é um problema que se chama hiperidrose. O suor é o meio que o organismo usa para controlar a temperatura do corpo. O problema é quando esse sistema sai do normal. O estresse do dia a dia, pressão alta, pressão baixa, são coisas que podem causar esse descontrole. E isso incomoda, viu? Bastante. Pode afetar o corpo inteiro.
amenizar a sudorese só com tratamento médico. Tem 3 tratamentos básicos. É você seccionar o nervo que comanda a região. Por exemplo, a pessoa que sua na axila, isso é uma cirurgia que você faz na coluna, que ela tira o nervo que comanda a axila, a pessoa para de suar. Outra opção é a aplicação da toxina botulínica, que é o Botox, na axila. A pessoa para de suar 6 meses. E tem um tratamento novo, que ainda chega no Brasil no segundo semestre, que é uma radiofrequência que a gente aplica na região da axila e a pessoa nunca mais soa. Mas Dona Beatriz não vê nisso um grande problema. Aos 61 anos, ela aprendeu a conviver com esse calor das emoções, por assim dizer. Tranquilo, eu não me incomodo com isso. Para mim, não causa nenhum incômodo mais. Se acostuma. É uma coisa normal que você tira na vida, então não tem problema mais para mim. Que bom. A seguir, pescadores encontram corpo na Baía de Vitória. A gente já volta um instante só, agora 12:30. Pescadores encontram corpo na Baía de Vitória. Ninguém reconheceu o rapaz que parecia ser menor de idade. O corpo foi encontrado por 3 pescadores na Maré, na altura do bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. Ele foi transportado até o ponto final do bairro Maria Ortiz, com autorização da polícia. Moradores contaram que o rapaz, que aparentava ter entre 15 e 17 anos, estava sem documentos e por isso não foi identificado. O jovem usava apenas uma bermuda e tinha um ferimento na cabeça. Ainda segundo os pescadores, o corpo já estava em estado de decomposição. A população não reconheceu o jovem como morador do bairro. Depois de passar pela perícia, o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal aqui em Vitória. Para muita gente, o feriadão já está começando, né? Bom, quem vai pegar a estrada deve evitar os horários de maior pico, quando o movimento aumenta 100%. Pois é, a PRF disse que o movimento deve aumentar muito agora à tarde. Na rodoviária de Vitória, a expectativa é de 11 mil passageiros embarquem nesses dias de feriadão. São 250 ônibus extras. Para quem vai estar de folga, um ótimo feriado, Não né? Não é o nosso caso. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem Ronda Geral com a amiga Débora Moraes. E eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Uma ótima tarde. Até lá.